E aí, pessoal, mais uma história aí, e eu já vou começar logo. Esse homem começou já muito jovem no ministério. Ele ainda era muito adolescente, muito criança, mas ele já buscava a face do Senhor como raro visto naquela época. Não que existia. Naquela época que eu falo, nos dias de hoje. Ele não tinha tanto espelhos em casa assim para buscar da forma que ele buscava e nem na igreja. Só que ele buscava a Deus de todo o coração. Ele buscava de Deus com toda a alma. Ele compunha cânticos, poesias, textos e recitava a Deus como aquele primeiro amor, sabe? Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E Deus deu muito livramento para ele. Mas grande parte do ministério dele foi cuidando de poucas pessoas. Foi em oração, ministério de intercessão, onde ninguém o via. Ele não era tão reconhecido assim. Ele via pessoas que talvez não tinham o nível que ele tinha de intimidade com Deus, sendo convidado para pregar em igrejas, e ele ainda naquele ministério, vamos se dizer, de anonimato. Só que nada disso atrapalhou a vida dele com Deus, porque ele continuou buscando, porque ele continuou jejuando, ele continuou obtendo o que para ele era mais importante: estar com Cristo, ter uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso fazia toda a diferença no ministério dele. Passado um tempo, Deus trouxe um profeta muito usado, e era um profeta muito conhecido. E esse profeta, ele chegou e num culto ele olhou para aquele menino e falou: ó, Deus está falando que vai te fazer um dos maiores da nação, maior. Você vai ser tão usado por Deus que você não consegue mensurar hoje. Ele falou: não desista. Eu vi você buscando, e você tem um coração que poucos têm. Você tem um coração que eu nunca vi. E o profeta profetizou na vida dele. Só que o mais interessante, ele recebeu a profecia, só que ele continuou no ministério dele. Ele continuou ali. Até que, passado pouquíssimo tempo, depois dessa profecia, um pastor de uma igreja muito grande chamou ele para ser ajudante ali na obra. E ele foi. E ele começou a ajudar aquele pastor, e Deus começou a manifestar alguns dons na vida desse garoto. E esse garoto, ele ficou conhecido por um milagre que Deus usou ele para fazer esse milagre, que foi um milagre que é pouco visto hoje em dia, que foi exatamente crescer perna onde não tinha perna. O homem era amputado e Deus usou ele para orar, e a perna cresceu na frente de todos. E a cidade, aquela igreja, ficou maravilhada. E o pastor colocou ele num cargo de mais honra, vamos assim dizer, num ministério um pouco mais visto. Só que ele continuou ali buscando a Deus. Ele não perdeu quem ele era, nunca perdeu. O foco dele sempre esteve em Cristo. E
ele começou a se destacar, Deus usar ele em sinais, maravilhas, prodígios, na palavra. Ele cantava muito bem. Ele era um jovem, vamos assim dizer, muito afinado, com uma linda voz. Ele encantava com a voz dele, e Deus tocava os corações das pessoas, e havia quebrantamento, avivamento sobre aquela igreja. Até que aquele jovem começou a se destacar mais que o pastor. E o pastor ficou com inveja. Começou a perseguir aquele jovem. O pastor começou a perseguir, literalmente, aquele jovem. Por causa de conversas na igreja, por causa de inveja. Só que isso é muito interessante. Muito interessante. Esse jovem simplesmente se escondeu. Como assim? Ele se escondeu na presença de Deus. Ele fez jejum, oração, até receber instruções de Deus. Até ele conseguir receber o que era de Deus para a vida dele. E aí, nesse jejum, oração, campanha, o jovem obteve uma revelação e ele viu que o pastor estava roubando da igreja. E Deus mostrou para ele até onde os papéis estavam. Então ele foi, pegou os papéis, viu, e ele falou, contou para alguns amigos bem próximos dele que ele tinha ali. E os amigos falaram, denuncia ele. Denuncia ele. E você pode ficar no lugar dele. A igreja inteira te ama. Eu acho que o conselho regional vai te colocar no lugar dele. É o mais óbvio a se fazer. Só que ele falou, não, espera. E ele orou. E Deus falou, não. Eu te chamei você para ser profeta. Então vai. Fala com ele. Corrige ele. Então esse jovem foi, só ele e o pastor. E o exortou ali. O pastor pediu perdão. E prometeu parar de perseguir, uma trégua. E até um tempo ele cumpriu, mas depois continuou. Pois a fama daquele menino cada vez mais se espalhava. Pois era um menino muito usado por Deus, que tinha muita intimidade com Deus, que queria mais de Deus. Era um menino a se espelhar, que ele já estava ficando, não mais ali menino, né? Já tinha alcançado já uma idade. E o ministério dele só crescia. E o mais interessante disso tudo foi que dessa segunda já perseguição contra a vida dele ali, terceira, e aquela perseguição, Deus falou para ele, agora se retire. Eu vou te colocar você como pastor de uma outra igreja. Abre a sua própria igreja. Então esse menino foi e abriu a própria igreja, de acordo com o direcionamento de Deus. E a igreja começou a prosperar. Aí a igreja começou a tirar muitos membros daquela igreja. Porque muitas pessoas gostavam muito desse pastor e de como ele era com Deus, ele tinha a intimidade com Deus. As pessoas se espelhavam nele. E ele nunca deixou de seguir a Deus. E o mais interessante é que passado um tempo,
Deus fez a igreja dele crescer a ponto de Deus colocar ele como pastor em uma das maiores igrejas do mundo. Era uma igreja gigantesca. Perdão, é a Amora, mas vamos seguir o vídeo. E ele simplesmente começou a viajar pelo mundo pregando o evangelho, Deus usando ele no território nacional, no exterior, e por muitos ele era considerado como o maior pregador daquela época. Ele era como se fosse o novo Billy Graham, vamos assim dizer, só que com dons de sinais, maravilhas, cura, profecia, etc. Só que o mais interessante da vida desse jovem rapaz, que ele governou, que ele foi pastor até a velhice dele, até o final da vida dele. Ele cometeu alguns pecados, alguns desvios, ele errou sim, só que ele nunca abandonou a Deus. Ele errava, se consertava com Deus, mas não abandonava a obra. Ele errava, entrava no quarto dele, em oração, em secreto, pedia perdão, mas não deixava nada abalar o relacionamento dele com Cristo. Por isso, ele foi e é, até hoje, uma referência. E esse homem é Davi. E o que eu tenho a falar de Davi, se você pegar, tem todas as etapas hoje da vida de um cristão. Sabe por que muitas das vezes você fala assim, Deus me prometeu que Ele ia me colocar num ministério muito grande, que Deus ia me colocar no ministério entre as nações, se ainda não cumpriu o primeiro, sabe? Se ainda precisa cumprir primeiro o anonimato, mas com excelência, para você passar. Uma vez eu fui numa vigília e eu não esqueço até hoje. O cara falou que foi aconselhar uma irmã, a irmã falou, ô pastor, eu tô na prova. Ele falou assim, glória a Deus, irmão, que você tá na prova, passa. Porque você precisa estudar muito até chegar a hora da prova, para você passar. Você já tá na prova, só passa por ela e vai para a segunda etapa. E é muitas das vezes isso, você só precisa passar agora, mas você ainda não cumpriu nem a primeira. Você ainda não está preparado. E Deus preparou aquele jovem. E aquele jovem que se tornou um dos maiores de Israel, nos dias de hoje seria um dos maiores do mundo, por causa do coração dele, que era segundo o coração de Deus, da intimidade, da integridade, do que ele era com Deus. Seja você assim também. Busca Jesus acima de todas as coisas. Não vai ter ministério, não vai ter dom que vai te comprar. Porque quem te comprou primeiro, Ele te pagou um alto preço, que foi preço de sangue, que é Jesus Cristo. Então, fiquem com Deus. Mais uma vez aí, curta, compartilha, mande para os amigos. Tamo junto.